Olá, bem-vindas e bem-vindos à série Modos de Criação para uma Performance Feminista. O meu nome é Giovanna Stocco, eu sou artista cênica e trabalho com teatro e com performance, que é o tema principal dessa série. Aqui vão consistir 5 vídeos sobre 5 performances diferentes que vão ter criação a partir de preceitos feministas, formas para a criação de uma performance e fatores externos e internos que podem influenciar na criação. Primeiramente, eu queria falar sobre os motivadores que me levaram a entrar nesse campo de pesquisa, e o primeiro deles foi uma oficina que eu fiz lá em 2018 sobre feminismo nas artes visuais com a artista Letícia Cobra Lima. Durante essa oficina, a gente viu muitas artistas mulheres e com temáticas feministas e que eu não conhecia muitas delas. E durante essa oficina me ficou o questionamento de por que eu nunca tinha ouvido falar dessas mulheres que tinham obras tão incríveis. E durante esse período, a Letícia nos incentivou a ir em uma exposição que estava acontecendo, que é chamada Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960 a 1985. E eu fui nessa exposição e fiquei muito encantada, mais encantada ainda de ver essas obras de perto, e aí eu tive certeza que eu queria estudar e produzir mais conteúdo sobre arte feminista e tudo nesse universo, especificamente em performance. Nesse momento, eu também queria muito explorar o novo como um todo. Primeiramente pela performance, que era um gênero artístico que eu tinha explorado muito pouco sozinha e eu queria explorar mais tanto na teoria quanto na prática. E também eu estava prestes a ir viver um intercâmbio no México, um intercâmbio acadêmico, então eu queria me jogar totalmente nisso de explorar novas possibilidades. O meu intuito inicial com esse projeto era partir de uma pesquisa teórica de um arquivo de performances feministas da América Latina, especialmente entre o Brasil e o México, e também explorar novos meios de criação, com uma tentativa de romper com os padrões de pesquisa cênica que eu já conhecia e já dominava até então. Queria ver novas possibilidades de criação, quais formas diferentes que eu podia chegar em uma performance. Mas mesmo querendo explorar o novo, eu decidi partir de uma temática que eu já tinha explorado em uma cena que eu tinha feito lá em 2017, chamada Pejo ao Fluxo. Nessa cena a gente explorou alguns elementos do que a gente entendia como ser feminino a partir da nossa vivência, trazendo elementos como o tabu da menstruação, maquiagem e elementos de limpeza e higiene. Então eu pensei de partir da minha criação a partir desses elementos dentro desse universo do ser feminino. Bem, dentro do contexto que eu estava inserida, alguns fatores influenciaram bastante na criação. Primeiramente, alguns fatores externos, que eu estava recém-chegada no México, não conhecia praticamente ninguém lá, e ainda para ajudar tinha uma barreira linguística que eu estava tentando aprender a aperfeiçoar, me comunicar melhor com as pessoas. E também o fato de eu não conseguir estar me adaptando a essa rotina nova, tanto em horários que eu tinha lá, quanto rotina de criação mesmo. Eu estava acostumada a ter uma rotina muito rígida de ensaios com o horário certo para acabar, para terminar, eu sabia o que eu iria fazer lá. E nessa rotina nova, tudo mudou, horário, eu decidia tudo e eu tinha que fazer tudo sozinha. Então era tudo muito novo para mim. E alguns fatores internos que também influenciaram nesse primeiro momento de criação foi também disso da solidão, de ter que entender como fazer uma performance sozinha, estar em cena sozinha, porque até então, dentro da performance, tudo que eu tinha feito foi em grupo. E é um tipo de criação muito diferente, em que outras pessoas acabam sendo um apoio para você. Eu tinha que me apoiar em mim mesma. E também eu estava começando a estudar e entender o que era uma performance feminista. Então, a todo momento, vinham julgamentos de se o que eu estava fazendo se encaixava como performance feminista, até que ponto só era uma mulher fazendo performance, só era uma mulher que acreditava no feminismo fazendo performance, e quando se tornava uma performance feminista. E isso acabou me atrapalhando num primeiro momento de ter esses autojulgamentos me sabotando na criação. Então eu comecei a estudar teoricamente a partir do livro Rosa Tilante, da artista Mônica Mayer, em que ela registra o histórico das últimas décadas referente à performance feminista. E nesse livro eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era e conhecer grandes nomes da performance, como Maris Brustamonte, o grupo Povo de Galinha Negra, a Paula Weiss,
Érica Bulli, Magali Lara, a Lourdes Grobet e a Lorena Wolfer. E à medida que eu fui conhecendo o trabalho dessas performances, eu também comecei a entender a importância de deixar registrado para o futuro sobre performance, porque muitas vezes acaba não sobrando quase nada de registro. Então eu entendi também como era importante eu registrar os meus passos também. E dentro desse livro, a autora também explica algumas variantes entre arte, feminismo, feminino, que me ajudaram a entender um pouco mais sobre o que seria arte feminista. O primeiro conceito é a arte sobre mulheres, que é a arte que é feita sobre esse grupo social e pode ser feito tanto por mulheres quanto por homens. O segundo conceito, que é a arte feminina, que se refere a certas categorias estéticas que são tradicionalmente atreladas ao feminino, mais frágeis, mais delicadas, mas que não necessariamente têm que ser aceitas até hoje como o que é feminino, porque isso pode ser feito tanto por homens quanto por mulheres. E o terceiro é a arte feminista, que é uma arte que se envolve politicamente nessa questão social das mulheres e que as artistas se identificam e se colocam ideologicamente como feministas. E o quarto conceito, que é a arte de gênero, que são também temáticas que são sociais, são políticas e atreladas ao feminismo, mas que não necessariamente as artistas se definiram como feministas, ou por nunca chegarem a se definir, ou também por rejeitarem esse termo. Uma das artistas que me chamou muita atenção desde aquela oficina que eu fiz em 2018 foi a Ana Mendieta. Ela é uma performer cubana e artista visual que trabalhava com questões de acoplagem de elementos ao seu corpo e distorções corporais. E nas obras que ela tem, ela questiona esses efeitos da indústria da beleza e da questão estética na mulher e traz a deformação como uma estratégia de luta contra a fetichização do olhar masculino para com o corpo feminino. E ela transgride essa ideia do corpo nu feminino como um objeto, se colocando como sujeito da própria arte, não como objeto. When we speak of feminism, I think it's important also to understand that anytime a woman, especially a beautiful woman, uses her body and distorts it, it is in essence a political act, because so often women are the subject of the male gaze all over art history. That's what we see. Woman as object. And here, Mendieta, like many women of her generation, are transposing that relationship to make woman as subject of her own gaze and therefore of our gaze. And it's a very empowering step. Paralelamente a isso, eu estava ensaiando e estava encontrando muitas dificuldades nesses momentos de ensaio, muitos bloqueios criativos, muitos questionamentos de se o que eu estava fazendo era correto, se o que eu estava fazendo era performance, se eu estava gostando daquilo que eu estava fazendo ou não. E me encontrei bloqueada por um bom tempo devido a essas cobranças muito grandes comigo mesma. E a partir daí eu decidi trazer uma proposta para mim mesma, que era fazer os ensaios a partir da minha intuição, a partir do que eu tinha vontade de fazer na hora. E novamente eu fui auto-boicotada por momentos de ensaio que eu pensava, eu não quero fazer nada, eu quero ir embora, eu não quero mais fazer isso. E novamente ficando frustrada e deprimida com os meus ensaios. E uma resposta que eu acabei encontrando para esse meu problema foi o conceito de programas performativos da Eleonora Fabião, que eu encontrei a partir do livro Performance Art Modos de Vivências, da Ludmila Castanheira. Nesse conceito são feitos programas para performance, e é como um roteiro para performance com início, meio e fim, que podem te guiar para o que você vai fazer. E não necessariamente te prendem a essa ideia, você pode rasgar esse roteiro, destruir, fazer totalmente diferente, seguir novas ordens com aquilo que você deseja. Mas naquele momento foi importante para mim ter um norte da onde começar até onde terminar. E foi então que foi começando a criar a primeira performance sobre a qual eu vou falar.
O primeiro motivador para ela sair foi o fato de eu estar ensaiando em salas que tinham espelhos por toda parte e eu não era acostumada a usar esse tipo de sala para ensaiar. Então eu me distraía com muita facilidade, me pegava me olhando, viajando na maionese durante os ensaios e pensei em por que não trazer isso para dentro da performance, não negar que isso estava acontecendo, mas justamente fazer a performance virar isso. Então nos meus ensaios eu jogava com o meu próprio reflexo, me olhava durante horas e partia as minhas ações a partir do que eu estava sentindo vendo esse reflexo. E nesse momento eu ainda estava com aquela minha proposição de realizar somente os meus impulsos, o que eu queria, só que agora através do meu reflexo. E começaram a voltar isso de, quero parar, quero ir embora daqui. Então eu estabeleci algumas regras para mim mesma, contra, na verdade, esses meus impulsos que eu tinha vontade, que estavam me sabotando, para sair alguma coisa, até que essa vontade de não fazer virasse vontade de fazer, que acabava vindo com o tempo. Junto com esses ensaios, eu estava fazendo uma aula de arte e pós-modernidade com a professora Gladys Villegas Morales, em que a gente pesquisava toda essa história da arte feminista, desde a representação das mulheres no começo da arte até a arte feminista em si. E dentro dessa matéria, ela sugeriu a gente fazer uma obra artística com a seguinte questão, de o que eu entendo de feminino em mim. E eu decidi juntar esses ensaios que eu já estava fazendo junto uns espelhos para criar uma coisa, criar uma performance sobre. E pensando nessa questão de o que eu entendo de feminino em mim, sempre vinha uma questão de vários pesos somente por ser mulher. Carregar o peso de ser mãe, de ter que ser pura dessa castidade, de ser sexualizada, de ter sempre alguém esperando algo de você simplesmente por ser mulher. E junto com isso vinham os sentimentos que eu tinha nesses ensaios a partir do meu reflexo. Vinham por vezes ações de contemplação do meu corpo, de vaidade, que acho que foi algo que foi muito ensinado e algo que foi esperado de mim. E ao mesmo tempo, se contrapondo com essas ações, vinham ações que eu chamo de autoflagelo, que são de se machucar, de se arranhar, se bater, não gostar do que tá vendo, de repulsa, que tem muito a ver com essa questão da estética, que é muito grande para várias mulheres, e com essa questão da vaidade que vem através do espelho e, como eu disse, que é esperado que todas as mulheres tenham. E ao mesmo tempo eu estava fazendo a leitura de um livro chamado O Mito da Beleza, da escritora Naomi Wolf, em que a autora fala muito sobre essa questão estética para com as mulheres. A autora coloca o mito da beleza como um comportamento a partir do distanciamento social, político e econômico das mulheres. E é uma questão que não é sobre uma aparência específica, mas sobre um comportamento que é esperado das mulheres para contribuir com as estruturas criadas pelos homens e que proporcionam privilégios para eles durante a vida toda. No mito da beleza, as mulheres são bombardeadas sempre por imagens de corpos ideais que elas almejam ter. E quanto mais elas avançam economicamente, mais dinheiro elas acabam gastando com esse ideal, sustentando até mesmo o capitalismo, que gira em torno de indústrias bilionárias de estética, de cirurgias, de dietas, e assim se perpetuam a partir de um conceito de corpo ideal, que na verdade sempre vai mudando para ser sempre inalcançável. Uma citação que eu gosto muito no livro e que me faz pensar sobre isso é essa aqui. E o que é mais instigante, nossa identidade deve ter como base nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, trazendo nossa autoestima, esse órgão sensível e vital exposto a todos. E isso tem muito a ver com o valor que a mulher se dá a partir da sua beleza, medir a sua capacidade através de aparência. E eu comecei a relacionar isso com essas reações que eu estava tendo com o meu próprio reflexo, porque eram reações que são criadas por uma estrutura que é muito maior do que eu e que transgride até essa questão do que eu vejo de feminino em mim.
Então eu elaborei um programa performativo para essa minha performance. Se chama Impulsos por La Mirada. Se coloque em frente a um espelho, encare fixamente seus olhos pelo reflexo, realize os 5 impulsos que vierem ao corpo, repita-los exageradamente, repita-los rapidamente e encare fixamente seus olhos pelo reflexo. A partir desse programa eu fiz alguns ensaios até chegar ao momento que eu realmente apresentei essa performance para outras pessoas. E cada vez que eu fazia esse programa era diferente de acordo com como eu estava me sentindo no dia. As ações variavam, o tempo das ações variavam também. E no dia que eu fiz essa performance, apresentando ela para outras pessoas, primeiramente eu tive um momento de concentração comigo mesma, em que eu olhava fixamente para o espelho durante cerca de meia hora para me conectar comigo mesma. E depois as pessoas entraram na sala. Naquele dia eram poucas pessoas, cerca de 9 a 10 pessoas. E à medida que elas se acomodaram na sala, eu mantive um contato no olhar com cada uma delas e voltei a conexão para mim mesma até fazer essas ações que me vieram como impulso a partir do meu reflexo. Naquele tempo, eu não considerei uma performance, eu considerei um experimento, porque para mim deveria ser mais comprida, deveria ter mais coisas, deveria ser mais estudada para eu considerar então de experimento para performance. Hoje eu já considero uma performance porque minha visão mudou totalmente. Antes eu fazia um julgamento de valor a partir de tempo adequado para fazer, mas não tem isso, pode ser uma performance de 1 minuto, pode ser uma performance duracional de 2 dias, enfim. E para mim essa ação foi como uma ressignificação do reflexo no espelho, como um símbolo da vaidade feminina, para na verdade um dispositivo de autoconhecimento e de refletir sobre isso, de o que eu entendo de feminino por mim. E até agora eu ainda penso nessa pergunta e não sei responder exatamente. E foi essa primeira performance que foi um grande instigador para o que estava por vir ainda. Eu ainda tinha muita vontade de fazer coisas que tinham mais participações dos espectadores, das pessoas que estavam participando ali também, e fazer coisas diferentes. E esse foi o primeiro vídeo da série Modos de Criação para uma Performance Feminista. Vão ter mais 4 vídeos sobre 4 performances diferentes sobre o assunto. Eu espero que vocês vejam os próximos também e até mais!